Você sabe como fazer networking? Eu tenho uma lista de pessoas que sempre que eu preciso de alguma coisa, eu ligo para pedir. Meu nome é Renata Queiroga e eu sou idealizadora da Esteja Pronta. O meu objetivo é inspirar você a se reinventar, a alavancar a sua carreira ou o seu negócio. Hoje o assunto é networking e nós vamos conversar sobre a importância de se fazer networking e os vários tipos de networking. Vamos lá? Qual é a importância de se fazer networking? Da mesma forma que a gente precisa investir na nossa carreira, nós precisamos investir no nosso networking. Networking vai muito além do que conhecer pessoas. Muitas vezes a gente utiliza o networking só quando a gente precisa. Quando, por exemplo, Entrei num emprego novo, preciso vender para o máximo de pessoas aquele serviço que a minha empresa disponibiliza. Tenho que ligar para 50 pessoas por dia para eu poder oferecer aquele produto. muito provavelmente a sua taxa de conversão vai ser muito baixa. Porque se você utiliza essas pessoas apenas quando você precisa de algo, a probabilidade dessas pessoas te atenderem ou de comprar um serviço que você está vendendo é baixa. Então, como é que nós investimos no networking? Primeiro eu quero falar dos tipos de networking. A gente pode fazer networking fora da nossa empresa, com pessoas de outra empresa. Quando a gente tem um objetivo, por exemplo, de buscar referências para inovar dentro da nossa empresa. Imagina que a sua empresa quer desenvolver um novo software para gestão de pessoas. Uma das formas de buscar essas referências é ir até outra empresa e conversar com algum profissional que já utiliza algum tipo de software para você entender quais são os benefícios, quais são os desafios, como aquele software poderia ser implementado dentro da sua empresa, se seria factível. Buscar uma referência externa para ser implementado na sua empresa. Mas é claro que quando você vai até a outra empresa, você também deve levar alguma experiência sua para que aquela empresa também possa se beneficiar daquele contato. Se não for naquele momento, num próximo momento. Aquela empresa ela pode estar buscando uma referência para desenvolver um sistema de viagens. E aí vocês podem fazer essa troca e as duas empresas vão se sair beneficiadas deste relacionamento. Uma outra forma de fazer relacionamento é dentro da própria empresa, com pessoas de outras áreas, com gestores de outras áreas. Mas por que eu preciso fazer relacionamento com as pessoas da minha empresa? Se você está planejando investir na sua carreira dentro da empresa e quer assumir um cargo de gestão, os líderes de outras áreas podem ajudar a confirmar a sua competência e as suas habilidades para assumir aquela cadeira. Muitas decisões dentro da empresa são feitas em colegiado. Não é apenas um gestor que confirma que você tem a capacidade para assumir determinada função. Na maioria das vezes existem trocas, existem discussões para que outras pessoas possam dar suas opiniões sobre aquele profissional. Então, você conhecer pessoas e as pessoas te conhecerem será fundamental para garantir que você alcance uma posição que você deseja. Outra forma é utilizar a sua rede de relacionamento, onde você conheceu, por exemplo, num evento que você foi, da indústria para a qual você trabalha, ou colegas que na faculdade ou na escola, pessoas que você teve relacionamento fora da sua empresa e que estão trabalhando ou que conhecem pessoas de outras empresas. No momento que você tiver interesse de entrar numa nova empresa, qual é a melhor forma de você se aproximar daquela empresa? Primeiro, pesquise sobre ela, busque o máximo de informações que você conseguir sobre aquela empresa, os desafios que ela enfrenta, os projetos que ela está desenvolvendo, qual área poderia ser interessante para você. A partir daí, você identifica uma pessoa próxima que conheça o responsável pela vaga a qual você tem interesse. E aí essa pessoa pode te apresentar para esse responsável que poderá agendar uma entrevista com você. No momento da entrevista será a sua oportunidade de mostrar todos os benefícios que você poderá entregar para aquela empresa. Renata, mas é muito mais fácil eu distribuir currículo, eu mandar currículo para todas as empresas. É muito mais fácil e muito mais rápido. Mas será que é eficiente? Pensa no seguinte exemplo. Você precisa contratar um pedreiro para fazer um serviço na sua casa. O que eu acredito que você vai fazer é ligar para algumas pessoas que você conhece e pedir uma indicação. Pedir uma referência de alguém que fez um serviço há pouco tempo e que teve um pedreiro que eles recomendariam. E por que você faria isso? Porque você quer evitar que venha uma pessoa dentro da sua casa, faça o serviço errado, que depois você tenha que refazer. O mesmo acontece com as empresas. Se ela precisa contratar um profissional para desenvolver um determinado trabalho,
ela vai primeiro verificar se existem referências sobre aquele profissional e ela vai evitar o máximo o risco de contratar a pessoa errada para aquela função. Essa foi a dica de ouro. Qual é o grande segredo de uma boa rede de networking? A troca. Por exemplo, ao invés de você ligar para uma pessoa simplesmente para oferecer o seu serviço ou para pedir uma indicação ou porque você precisa conhecer alguém, uma empresa nova para a qual você deseja fazer um relacionamento, ligue para oferecer alguma ajuda. Apoie essa pessoa quando, por exemplo, ela mudar de emprego ou ela estiver desempregada. Se você puder ajudá-la, ou se coloque sempre à disposição. Assim, as pessoas vão se sentir cuidadas e vão querer te ajudar no momento que você precisar também. Quando a gente fala de transição de carreira, nós estamos falando basicamente de mudar de área, que pode ser dentro da mesma empresa ou em outra empresa, abrir um negócio próprio, que significa que você vai deixar de trabalhar para uma empresa para começar a empreender. Ou até mesmo o inverso. Às vezes você está empreendendo e quer entrar no mercado de trabalho. A gente busca sempre alinhar o que a gente gosta com a atividade principal que a gente vai desenvolver. Isso nos torna mais realizadas. Isso nos torna com vontade de querer sempre investir mais, de querer fazer sempre mais. Há alguns anos, a maioria das pessoas tinha apenas um emprego. Muitas vezes elas ingressavam numa empresa e ficavam nela até se aposentar. E muitas vezes não mudavam nem de área, mesmo que não estivessem gostando. A segurança era primordial. Vai por mim, não sai da empresa, é muito arriscado, pode dar errado. Menino, não sai dessa empresa, você tem garantia de emprego. Vai inventar empreender pra quê? Essas e outras frases eram muito ouvidas e muito faladas. Até hoje a gente ainda escuta alguma tia distante, pode vir dar aquele conselho, mas hoje nós nos permitimos mais, nós somos mais protagonistas da nossa carreira. E por isso a transição de carreira está sendo tão falada, porque nós queremos nos sentir realizadas, porque a gente quer investir numa carreira onde a gente consiga perceber valor, que nós estamos tendo reconhecimento, que a gente está atingindo os objetivos que a gente se dispôs. Vários são os motivos que fazem a gente mudar uma carreira. Mas alguns pontos são muito importantes antes de você considerar fazer uma transição de carreira. O primeiro deles, se você quer mudar de área, busque entender qual é essa nova área. Conversar com uma pessoa que trabalha nessa área para você saber quais são os projetos que essa área desenvolve, qual o profissional que essa área está precisando, está buscando, qual tipo de competência eles precisam para desenvolver um determinado projeto. Invista na sua capacitação. O segundo ponto é planeje onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo de médio e longo prazo? E por que isso é importante? Porque não adianta você ficar mudando de área ou mudando de empresa se o seu objetivo é empreender. E aí o ideal é que você invista, comece a buscar, comece a pesquisar sobre aquela área de atuação, sobre aquele negócio, comece a fazer cursos de empreendedorismo e entender se realmente aquilo vai fazer sentido para você. Nem todo mundo gosta de empreender. Tem pessoas que têm uma ilusão de achar que quando vai empreender, Agora eu vou trabalhar só na praia. Eu vou trabalhar 4 horas por dia. Nossa, meu sonho é empreender, porque eu não aguento mais trabalhar 8 horas por dia. Muitas pessoas podem trabalhar até mais quando começam a empreender. Por isso é importante você ter certeza, você gostar daquilo que você vai fazer. Porque aí você vai querer dedicar mais e mais para que o seu negócio dê certo. Você será o responsável para fazer o seu negócio decolar. E o terceiro, mas não menos importante, se planeje financeiramente. Renata, eu queria tanto sair dessa empresa que eu tô trabalhando, mas eu não posso abrir mão do meu salário. Pois é. Muitas pessoas não podem pedir demissão da empresa sem ter algo imediatamente após para já suprir aquele salário que ela recebe por mês. Se este é o seu caso, alguns pontos devem ser considerados. O primeiro, se você pretende mudar de empresa, comece buscando algumas opções de empresas para as quais você poderia aplicar para alguma vaga, seguindo todas aquelas dicas que a gente já falou aqui no vídeo. E aí, quando tiver tudo encaminhado, você comunica na sua empresa que você vai se desligar. Renata, mas na verdade eu quero empreender. Se você quer empreender, mas não pode sair da sua empresa nesse momento,
Você tem que começar a seguir o projeto em paralelo. Coloque muito esforço, estude, pesquise, busque parcerias, faça tudo o que você puder fazer para que chegue num determinado momento e você possa tomar a decisão de sair dessa empresa. Mas tudo isso com planejamento, objetivos, prazos. Muitos negócios demoram algum tempo até começar a ter faturamento. Espero que eu tenha ajudado com essas dicas. Me conta aqui se você já fez ou está pensando em fazer um planejamento de carreira e quão importante foi o network. Eu vou voltar com muitos outros vídeos e conteúdo que vão te ajudar a se diferenciar na multidão e alavancar a sua carreira. Até a próxima!